Hoje, no Corre do Varejo, eu recebo a Ariane. Nossa, Ari. Beleza como negócio e estratégias que diferenciam. Ela atua há mais de 30 anos na área da beleza e traz um olhar que vai muito além da estética. Com formação em fisioterapia, a Ari construiu um jeito próprio de cuidar das pessoas, unindo técnica, sensibilidade e atendimento individualizado. À frente do ponto A, saúde e beleza, ela defende a beleza como uma extensão da saúde, da autoestima e do bem-estar. Trabalhando com um atendimento personalizado, pensando no todo, mas em cada cliente diferente. Além da trajetória profissional, a Ari é casada já há 25 anos com o Cleiton e tem uma filha linda chamada Júlia, de 21 anos. Bora ouvir ela e saber o que ela faz para se diferenciar nesse mercado tão concorrido que é a beleza. Ari, seja muito bem-vinda ao canal e principalmente ao Corre do Varejo. É um prazer estar aqui, Mi. Bom, vamos começar porque eu acho que todo mundo tem muita dúvida sobre beleza. Na verdade, muita gente até acha que não é varejo, mas na verdade é varejo, porque está atendendo através de um serviço, né? Então, assim, isso. Quando você mudou para o Espaço Ariane, né? Que você saiu do Espaço Ariane e virou ponto A, na verdade. Sim. Qual foi o motivo? O que tem de diferente de lá para cá? Bom, a mudança ela não foi só estética, tá? Ela teve um contexto porque o Espaço Ariane, ela carregava muito a minha história. Foi minha mãe que criou, enfim, colocou meu nome. E aí ficou uma homenagem à minha pessoa pela minha mãe. E quando eu quis o ponto A, eu queria uma marca. Eu queria uma marca que mostrasse no que eu acredito. Então, eu precisava de uma marca que falasse o minimalismo, porque eu gostaria que a cliente fosse o principal estrela dessa marca, e ao mesmo tempo eu queria que viesse com conteúdo. Então, assim, o ponto A, o que é o ponto A? O ponto não é um ponto final, é um ponto de início, e o A é de autoestima, autocuidado e autoconhecimento. É isso que eu quero que as clientes entrem e saiam daqui com essas 3 palavras. E qual foi a decisão mais difícil que você tomou em todos esses anos, esses 30 anos? Às vezes tem várias, né? Mas qual foi a mais difícil para ti? Entender os nãos. O primeiro não é que nem toda cliente fica. Então, existe clientes que não ficarão com você. Porque elas não fazem... E tá tudo bem, quer dizer, até você chegar e entender que tá tudo bem, você sofre, né? Então, por isso, a dificuldade disso. E o dizer não a alguns procedimentos que vão ferir a minha parte técnica. Então, muito procedimento eu não aplico, não faço, porque eu sei que isso não é vantajoso para a nossa cliente. Então, dizer não, eu acho que é a coisa mais difícil que a gente tem nessa profissão. Principalmente você, que você traz isso dentro do teu DNA, que é a saúde, não é só beleza. Isso. Tomar esse cuidado é super importante, né? Isso. Automaticamente eu vejo que isso eleva tanto o nosso padrão como empresa, como também eleva o nosso público, porque eles entendem de que quando eles estão aqui, eles estão sendo cuidados de uma maneira diferente. E aí eu já aproveito e pego o gancho. O que você quer que as suas clientes sintam antes, durante e depois de passar por aí? O que a gente tem muito como é que eu posso te dizer? As pessoas estão muito preocupadas só no antes e no depois, né? E a gente esquece muito durante. O antes, eu acho que eles têm que ter uma expectativa positiva. Então, eles têm que esperar algo muito bom da gente, né? E isso, com certeza, precisa levar o nosso durante. Eu preciso que antes que elas sintam essa expectativa, elas sintam a segurança e o desejo de vir para cá. Então, isso é muito importante. E durante, eu acho que é o que é mais importante, é o acolhimento. As minhas clientes precisam se sentir acolhidas, elas precisam entender que eu estou ali presente, então elas precisam se sentir
como é que posso dizer? Que realmente eu estou ali com elas, que eu entrei numa uma bolha com ela. Então, eu preciso que elas sintam essa presença. E, automaticamente, com esses dois, elas vão ter a confiança, né? E o depois é o que a gente entrou no início. Eu quero que elas sintam-se autoestima, eu quero que elas se sintam leves, eu quero que elas se sintam cuidadas de verdade, eu quero que elas se sintam realmente que elas entraram aqui e saíram diferentes. Eu preciso que na a entrega do depois elas se sintam amadas, vamos dizer assim. E você tem isso mesmo, o seu salão, ele acaba passando isso, esse cuidado com a gente, e é genuíno, a gente percebe isso. Gente, para quem não sabe, eu sou cliente da Ari também, além de amiga, então eu estou tentando ser neutra para ela falar, mas realmente o trabalho dela é fantástico. Ela cuidou já de mim, de vir na minha casa, me cuidar como fisioterapeuta depois que eu fiz uma cirurgia. Então, esse cuidado, ela não sabe dizer não, é poucas vezes que ela diz não, na verdade. Porque é sábado, domingo, ela via, me dava banho, fazia todo o meu pós-operatório, enfim, assim, esse cuidado. Então, quando ela fala saúde e beleza, é verdade. Ela tem muito essa preocupação com as pessoas. Eu acho que, na verdade, acho que salão, para ser de verdade, acho que ter essa conexão é muito servir, né? Eu acho que você tem muito isso no seu DNA, né? De servir as pessoas. Isso. E quando eu digo que eu falo que é dizer não, muitas vezes não é o dizer não nesse sentido de não ir, mas é o dizer não no que você sabe que Não vai fazer mal acredito. para o cliente, mas quer faturar. Então, esse dizer não é muito tênue, porque muitas vezes as pessoas acham que porque tu está faturando, tu não pode dizer não, tu tem que fazer, tem que gerar, enfim. Isso mesmo. E aí me diz uma coisa, acho que você deve ter alguns perfis diferentes aí. Eu queria que você me descrevesse os dois principais, ou três, e aí me falar, além de descrever, como que você consegue atender públicos diferentes? Porque eu tenho uma ideia do público que você tem, principal, mas aí quando eu vejo, tem um outro ali. Então, eu queria que você contasse para a gente o que você faz em cada um deles. Como que você consegue ter um atendimento, ou todas são iguais, né? Mas eu acredito que deve ter particularidades. Hoje a gente vive num mundo que é muito corrido, vamos dizer assim, né? Então, claro, a gente tem vários tipos de clientes. Eu tenho a cliente prática, que ela precisa chegar e sair, então ela precisa de uma praticidade aonde ela precisa estar fazendo pé, mão, cabelo, sobrancelha e estar sentada numa mesa trabalhando. Então, tem essa praticidade e a gente está preparada para isso. Eu tenho a cliente que quer só uma transformação, que ela veio focada no antes e no depois, ela tá morena, quer ficar loira, e é isso o objetivo dela. E eu tenho a cliente que vem resgatar a autoestima, né? Que não sabe nem ao certo o que ela quer. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser entendida, e ela não precisa de uma transformação grande, mas ela precisa de um carinho, de olhar nos olhos dela e dizer, não, calma, tu está precisando, vamos conversar, eu levo para uma massagem, que a gente tem uma cadeira de massagem lá atrás, eu tento fazer com que ela primeiro se acalme, porque quando uma cliente vem só pelo resgate da autoestima, ela está realmente perdida, ela não sabe o que ela realmente quer, né? Ela precisa mudar. E muitas vezes uma conversa, uma massagem, um cafezinho, um suco, enfim, já vai fazer com que ela se sinta leve e a gente não precisa fazer uma transformação tão grande e ela vai sair super bem. E eu também tenho a cliente, que quer um momento só dela, assim, né? Nesse momento, esse está falando mais ali na massagem, tudo, ou é em qualquer lugar que é tipo ela? Não entendi. Essa questão que você falou essa cliente, essa última, que é o momento dela, como que ela chega? Ela chega para quê? Ela chega para fazer o cabelo mesmo, ou já é parte de massagem? O momento só dela, por exemplo, eu tenho clientes que são extremamente ligadas no 220, porque são CEOs de grandes empresas, e elas têm
filhos, enfim, quando chega em casa é filha, marido, é empresa, é chefe ligando todo o tempo. E elas dizem que quando elas chegam aqui, eu baixo, né? Dou uma baixada, elas vêm sem filhos. Muitas vezes as filhas também são minhas clientes, mas naquele momento ela vem, sai do escritório e vem para cá. E é o momento que elas sentam, que a gente ri, que toma muitas vezes uma água com gás e a gente conta histórias leves. Elas precisam daquele momento, na hora de lavar o cabelo, a gente esquece tudo, eu faço uma massagem. Então, esse é o momento que elas precisam se desconectar de tudo, onde elas largam o celular. E todas elas, no final das contas, elas precisam desse momento, né? Mesmo a prática, a que vem aqui e já está resolvendo 1000 coisas, na hora de lavar o cabelo é o momento que eu digo, vamos esquecer o celular, vamos esquecer, mas sem, como é que posso dizer, ser lenta, né? Porque a que vem só se cuidar, ela tem um tempo maior. Ela muitas vezes vem 6:30 da tarde, pode sair daqui 8 horas. Mas a que vem às 8 da manhã, que quer praticidade e tem já uma reunião em seguida, ela também precisa de. Ela tem um tempo cronometrado, mas ela precisa também desse cuidado. Então, a gente tem que estar. Em nenhum momento deixar de que elas se sintam especiais naquele momento. Ou seja, você realmente faz um atendimento personalizado, você analisa com esse cuidado que você tem e você adapta aquele momento da cliente para que ela se sinta especial. É isso, né? Isso mesmo. E como é o teu serviço de noiva? O que tem de diferente? O que ele tem de especial? Como funciona esse trabalho? Eu já trabalhei muito tempo com noiva, nesses 30 anos de área de beleza, já se focou em noiva de várias formas. A noiva que vinha passar um dia inteiro, a noiva que ia para a banheira, a noiva que trazia a festa inteira para estar junto, enfim, é uma amplitude de áreas e de épocas muito diferentes. Hoje, o Ponto A trabalha com uma noiva só por dia, tá? Nós focamos em leveza para ela, então ela vai escolher o que ela quer. Eu quero estar sozinha, eu, minha mãe e minha sogra. É o que você vai ter. Eu quero estar eu e mais 5 madrinhas. É o que ela vai ter. Mas a individualidade. Nós não atendemos mais do que uma noiva por dia. Eu acho que perde qualidade, perde intimidade, perde personalização. Então, elas têm que ser prioridade naquele dia. Elas são nervosas, qualquer mínimo erro, que nem seria um erro, mas que ela não quer, ela quer isso aqui na direita e isso de repente está na esquerda, é o dia dela. Ela precisa dessa individualidade. Então, eu acho que isso é a principal regra de uma noiva: individualidade. Isso você faz antes com a cerimonialista ou com ela, essa conversa? Como que funciona? Hoje a noiva chega muito para a gente por indicação, seja por uma amiga que já teve, ou seja por uma cerimonialista. A partir do momento que a cerimonialista me diz que a cliente quer conhecer o espaço, eu marco uma visita. Essa visita, normalmente, ela é presenteada com uma escova, porque eu acho que ninguém pode escolher o nosso serviço apenas por um Instagram ou por uma indicação. É o momento onde eu consigo conversar com ela, consigo ver o que ela gosta, consigo ver qual é a textura do cabelo dela, consigo conversar para ver qual é o penteado que ela gosta, se essa noiva ela é extravagante, se essa noiva é romântica, se essa noiva é básica. Então, eu acho que o investimento mais barato que uma empresa tem é dar experiência física e real para essa noiva. Então, eu faço dessa maneira, ela vem, e aí eu começo a criar uma intimidade nessa escova. Dali a gente vai para a cadeira de massagem, eu começo a conversar sobre o casamento,
e aí eu vou entendendo como é o perfil, e dali eu já consigo entrar numa intimidade maior com essa noiva. E aproveitando, as tuas redes sociais é bem diferente do que geralmente você vê nos salões, né? Você usa muito do humor, né? Dos memes. Queria que você explicasse o porquê você tomou essa vertente, diferente dos outros salões, que é muito carão, é muito, muito, todo dia é muito brilho. E você decidiu ir para um lado mais divertido, mais cômico de alguns momentos. Eu até é engraçado falar isso, porque semana passada, ou retrasada, enfim, eu fui fazer um story sério, e tive uma cliente que chegou aqui e disse assim: não dá, Ariane, falando sério, parece que entrou numa personagem e tu tá brincando, não tem como. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu sou assim, eu sou brincalhona, eu gosto da leveza, eu acho que é por isso que as minhas clientes acabam fidelizando, porque é um ambiente leve, é um ambiente diferente realmente de salões. A gente não está aqui para nem fofocar, nem contar como é, mil coisas que acontecem ruim. Não, vamos rir, vamos se divertir, porque o mundo lá fora daqui já é muito pesado. Então, eu acho que não fui eu que criei esse Instagram divertido, as minhas clientes me pedem isso. E quando eu quero falar sério, elas dizem que eu estou fazendo um personagem. Então, eu acabei achando que é mais suave e as minhas clientes gostam, enfim. Acabou sendo a minha marca porque eu sou assim. Porque é bem diferente dos outros salões mesmo. E aí, aproveitando essa questão de você tem a questão da indicação que te indica, e como é trabalhar com influencers? Há quanto tempo você trabalha? Como que funciona esse trabalho com você? E se ele dá resultado, ou algumas vezes não deu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque todo mundo usa muito a rede social. E aí eu queria entender como é para você o trabalhar com pessoas, né, que trabalham com esse, né, que é com influência mesmo, marketing de influência. Hoje está muito em foco as pessoas virem até nós e pedirem que a gente patrocine elas, né? E para elas isso é assim, tipo, me patrocina, eu ponho uma fotinha lá, apareço uma vez ou outra e vou te chamar alguma cliente em retorno. Eu não tenho, eu tenho dois focos, assim, eu já tive pessoas que eu investi e não me trouxeram retorno nenhum, mas nenhum, inclusive comentários que não eram nem agradáveis, vamos dizer assim, não foi legal. E eu tenho pessoas que estão há muitos anos comigo que me trazem retorno porque são reais. Hoje eu vejo que a influência ela tem que ser real, ela tem que contar fatos reais. Por exemplo, eu vou fazer um tratamento capilar no meu couro cabeludo, porque eu já contei que eu tenho psoríase no meu couro cabeludo. Então, eu procurei um salão que vai me tratar essa psoríase. Então, a pessoa automaticamente já contou esse problema e achou no ponto a sua solução. Essa influencer, ela me traz resultado. Agora, a influencer que quer aparecer só com penteado numa festa e uma maquiagem, e aí ela publica ali uma maquiagem e um penteado, ela não me traz resultado. Aí eu prefiro pegar uma noiva real, uma produção real, e publicar vai me trazer mais retorno do que uma pessoa que chega aqui, faz hoje comigo e muitas vezes daqui 6 meses já está em outro lugar. Ela não me traz credibilidade nenhuma. Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente tem os dois lados, a gente funciona desde que seja real. Isso a gente está vendo muito nas tendências de marketing de influência, que está mudando mesmo, não adianta mais carão. O que funciona é o real mesmo acontecendo no dia a dia, que as pessoas querem, que as pessoas querem a narrativa, né? As pessoas querem a história por trás disso. E isso é bem importante. Tá bem, o que você falou é o que, por sinal, eu fiz hoje uma matéria sobre isso. E é exatamente as palavras que você falou. E uma coisa que eu quero te perguntar, quais são os seus diferenciais? Aí você falou. Só que teve uma coisa que você não me disse.
os produtos que você usa, que eu acho que isso faz toda a diferença. Sim. Eu sou fisioterapeuta formada e quando eu fui para essa área da beleza capilar, eu tenho uma história familiar, né? Eu fui por isso porque a minha filha, com 6 anos de idade, após várias internações e problemas sérios de saúde, desde ficar em isolamento em hospital, eu descobri que ela era celíaca, né? Porque é uma doença autoimune que não tem cura. E com isso, eu fui pesquisar muito o que fazia mal entre alimentação, eu fui pesquisar a minha área, que era a área de produtos de beleza. E descobri que vamos dizer assim, a linha cosmética, ela está completamente impregnada de produtos que fazem mal à nossa saúde, principalmente nós que pintamos o cabelo a cada 15 dias, né? Cheio de metal pesado, parabenos, óleos minerais, enfim. E quando eu me vi cuidando da minha filha em específico sobre isso, desde batom, tudo assim, foi uma pesquisa muito grande. E-mail, que eu sempre digo que a necessidade, eu descobri nesse e-mail que eu podia então estar trabalhando beleza e saúde ao mesmo tempo. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que a gente vem com uma missão, e hoje a minha missão é realmente fazer com que essas mulheres tirem a intoxicação que elas têm vivido há tanto tempo, e tem piorado muito a parte, enfim, essa parte de menopausa, desde para engravidar, enfim, tem tantas coisas que a gente não tem noção do que um produto químico pode fazer em contato à nossa pele. Muitas vezes as pessoas falam, mas só estou passando, mas se você não acredita que um produto penetre e seja sintetizado pela tua célula, então tu não precisa usar o produto, né? Eu penso dessa maneira. Pois é, dá para ver o efeito na hora, na pele e tal, quando você passa alguma coisa, então não tem nem como, não irrita. Quando você passa uma coisa errada, automaticamente, às vezes a gente não vê, mas ele continua irritando ali dentro esse produto. Ele só não é visual, mas é que nem você falou, ele traz coisas que não são legais para o corpo, e isso eu acho muito legal do teu. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção lá no passado, quando você falou, foi sobre isso, né? Essa preocupação com os produtos que história da tua filha, claro, mas que você trouxe para o teu dia a dia, a gente acaba sendo beneficiada por causa dessa mudança, esse posicionamento que você tem. O que você acha? Me diga assim, 2, 3 coisas que os salões erram na hora de conquistar essa cliente, os profissionais. Eu acho que a primeira coisa é a linha de produção. A coisa de um em cima do outro. Quando eu falo isso, muitas pessoas olham para mim e dizem assim, tá, mas então tu não fatura, né? Porque se tu não tem um giro de loucura, tu não fatura. Não, bem pelo contrário. Eu fidelizo essa cliente e automaticamente eu tenho ela por muito tempo, e não é porque eu individualizo o meu atendimento que eu não tenho o meu salão cheio. Só que não é uma produção louca, onde eu não tenho nem contato com a minha cliente, nem... Enfim, eu acho que é o primeiro erro. Eu sempre digo que a agenda cheia, ela não é sucesso se a cliente não se sentir cuidada, porque ela vai vir, mas ela não vai sair com uma experiência boa e não vai voltar mais. E eu acho que o que a gente falou o tempo todo é muita venda e pouco vínculo. Eu penso que a cliente, quando ela vira minha cliente, eu tenho vínculo com ela. E se ela quer ou não, eu tenho vínculo com ela. Não adianta. É uma das coisas, por exemplo, Torriton, em Curitiba. Eu já fui há muito tempo atrás, minha mãe foi cliente. A sensação que eu tenho lá é lindo, caríssimo, né? Acho que para tirar uma sobrancelha faz muitos anos, mas muitos, eu era criança quando eu fui. Mas eu nunca me lembro de ter um profissional, que nem a gente vai nos salões, que sempre faz o cabelo da gente. É uma linha de montagem, é chique, tudo é bonito, mas o profissional você não sabe se ele é bom ou não de verdade, porque
uma hora é ele, outra hora é o outro. Quando você vai a próxima vez, talvez ele nem tá mais ali, porque eu acho que é tão agressivo para faturar num lugar desse que o profissional muitas vezes não vai. O Dado, por exemplo, que fazia meu cabelo antes, quando ele morou em Curitiba, ele trabalhou um tempo no Thornton. Ele não conseguiu continuar por causa do jeito mesmo de trabalhar, preferiu sair e trabalhar num salão menor. Então, assim, o que eu percebo é que não é um salão grande que talvez você vai se sentir muito melhor do que num salão menor. É a mesma coisa, acho que, de empresa. É melhor você ser grande numa pequena empresa do que pequena numa grande empresa, né? Então, no final das contas, você está num lugar mais aconchegante, você é único. Realmente, eu, por exemplo, quando eu ia, eu não vou falar o nome aqui do salão da cidade, né? Mas eu ia, mal chegava, já estava batendo na porta, ou a recepção já estava no ouvido da profissional, dizendo, ó, a outra fulana de tal já chegou, tá lá na recepção. Aí você sente, pô, aí você olha no relógio e fala, mas tá no meu horário? Você se sente incomodada por causa disso. São tão Você tem que ser expulsa, na verdade, né? Eu mal cheguei, olha o relógio, 10 minutos, e eu não sou chegar atrasada. Então, olha assim, 10 minutos atrasada, a mulher tá fazendo a minha mão, e ela já tá no ouvido, tipo assim, corre para você fazer mais rápido ainda. Peraí, né? Então, acho que essa sensibilidade, acho que os salões acabam se perdendo. E cada vez mais que vai bem, maior ele quer ser. É isso que eu sinto. E é o que a gente tem falado. Nós estamos numa pressão diária, mulheres, nós, como empresária, como mãe, como dona de casa, como mulher, como amante, como namorada, como auxiliar do marido, enfim. É tanta coisa que se a gente não parar um minuto, e esse minuto pode ser no momento que a gente também precisa pintar um cabelo, fazer uma escova, uma mão, enfim, é desumano, eu acho. Por isso que eu tenho esse cuidado tão grande, porque eu acho que é o momento que elas escolheram para estar aqui dentro. Então elas têm que ser cuidadas. Eu adoro entrar e sair, né, Ari? Eu sou da prática, né? Eu já chego pedindo para quantos minutos falta? Quantos minutos falta? Quantos minutos falta? Eu adoro estar lá, mas ai meu Deus, não dá para ficar mais de 1 hora e meia, tanto que eu acho que eu faço minhas luzes 2 vezes por ano e o restante é tudo em 10 segundos, que por sinal, né, Ari, eu vou essa semana lá. Sexta-feira. Sexta-feira tá confirmado, né? Para eu poder pintar meu cabelo. Então, eu acho que assim, realmente essa adaptação é muito melhor do que muitas coisas que se faz durante o processo. Eu acho que para o teu salão ser uma boutique, ele acaba tendo uma jornada muito mais agradável para a cliente, né? Diferente de outros salões que tem processos para seguir, acaba tendo pontos de contatos, muitos pontos de contato, e aí é mais difícil de você criar essa experiência positiva, de conseguir, porque hoje eu estou bem-humorada, no outro dia eu não estou bem-humorada, por exemplo, se eu sou da tua recepção. Então, um dia eu vou atender a Micheline sorrindo, e tem outro dia que eu não vou atender a Micheline sorrindo. Eu vou ficar, tô puta. Ah, tá, senta aqui, o profissional já tá vindo. Tipo, não vou ser mal educada, mas não é o mesmo que da semana passada. Então, quando um salão é muito grande, a gente tem esse problema, que é esses pontos de contato ao longo do caminho, né? E o teu é mais boutique, então a gente vê assim que a gente já chega, a gente já tá ali com a profissional conversando, né? E todas as suas meninas são super queridas, né? Então não tem nem o que falar. E ao mesmo tempo, né, a gente também tem que ser sensível à nossa cliente, porque, por exemplo, você diz, eu tenho perfil de cliente, mas a mesma cliente um dia chega chateada, e no outro dia ela tá querendo falar, no outro dia ela tá querendo mais silêncio. Então, assim, esse cuidado, esse feeling tem que existir. E eu não vejo só na área da beleza, né? Eu vejo em todas as áreas. Eu penso assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de entrar numa loja e ficar olhando. Muitas vezes eu, Ariane, não entro numa loja pronta para comprar uma caneta. Eu entro na loja naquele dia querendo comprar um mimo para mim também. E aí a pessoa, e aí? O que você quer? Quer ajuda? Quer? Não, calma, deixa eu respirar aqui. Se eu precisar, eu te chamo. Então, eu várias vezes deixei de consumir algo porque a pessoa está te sufocando. Agora, imagina você chegar no salão cansada e naquele dia você só queria, tipo, olhar o Reels e dar uma olhada, porque é naquele momento que tu tá ali no teu celular e a pessoa fica do teu lado. E aí, Micheline, tudo bom? Como é que foi? E aí, Micheline? Não, tu só quer
tu e o teu pensamento. Mas tem outro dia que tu tá muito afim de conversar. Então, esse feeling tem que ser minuciosamente cuidado, eu acho. Última pergunta, eu vou para os mitos. Quando a gente fala em salão, a gente fala em recorrência. Sim. Porque se a gente depender de cliente o tempo todo, não é bem assim, obrigada. Né? Não é na hora que está entrando gente. O que fazer para criar essa lealdade? Existe alguma coisa diferente que se faz ou realmente é o atendimento dia a dia? Constância. Eu acho que a palavra certa é constância. Não adianta você vir aqui um dia e usar a tinta certa e aí no outro dia usar a tinta errada. E quando a gente fala em constância, não adianta um dia tu chegar aqui e eu te atender, oi, tudo bem, e no outro dia eu nem olhar para ti. Eu acho que é entregar o prometido, né? Se você prometeu algo, entregue, mas se você também não precisa prometer milagre, que é o tal do dizer não, né? Eu, por exemplo, não trabalho com progressiva. Mas não, eu não trabalho. Então, se você quiser uma progressiva, não é o ponto A que vai te entregar, porque eu não acredito na progressiva. Eu sei o que ela não vai fazer de bem para ti. E respeitar limites, que é o que a gente estava falando até agora. Respeite os limites, respeite o seu limite e respeite o limite da cliente. Vamos para mitos e verdades. Vai dizer se é mito ou verdade e justificar por quê. Ambiente bonito compensa um atendimento mediano? Mito ou verdade? Verdade. Não. É um ambiente bonito. Compensa um atendimento mediano? Isso é mentira, né? Isso é uma verdade mentirosa. Na verdade, não adianta tu ter um ambiente bonito se tu não tem atendimento. Não adianta. Não adianta. Ser excelente tecnicamente é suficiente para ter um salão cheio? Não. Por quê? Não, a gente vê muita gente muito boa tecnicamente, mas que não sabe lidar com o ser humano, ela não pode trabalhar atendendo cliente. E eu vou sair do mito e verdade agora. E aquele profissional que você chega, está trabalhando com beleza, e a pessoa não tem uma unha bonita, não está maquiada, não está bem apessoada, o que você acha? Você acha que não tem problema assim no dia a dia, ou isso faz a diferença? Eu vou te dizer, Mi, que é a dificuldade maior que eu tenho hoje, Ariane, tá? Claro, eu tô sempre arrumada, enfim, cabelo preso. Hoje eu fiz um babyliss, mas esse não é o normal, que não tem como trabalhar assim. Mas por muito tempo, vamos dizer assim, eu vi salões extremamente exagerados. Ou seja, ela tá tão produzida todo dia, mas tão produzida, que a cliente fica até com medo de entrar no salão desarrumada. Então, eu tenho muito essa aversão, assim, eu acho que nós temos que estar sim arrumadas, acho que tem que ter uma unha arrumada, limpa, porque às vezes nem limpa, né? Uma coisa feia, enfim, tem que estar arrumada sim, tem que estar maquiada sim, mas maquiada para se sentir, vamos dizer assim, saudável, sabe? Eu não acho que um salão tem que estar cílios postiços, sobrancelha brilhosa, cabelo laquezado, que existe salões assim ainda. Eu acho que você intimida a sua cliente. Então, acho que tem que estar arrumada sim, mas sem exageros. A partir do momento que tem exagero, eu acho que você está querendo sobressair ao seu cliente. Não acho saudável. Eu só acho que nutricionista não pode ser gorda. Personal trainer, automaticamente beleza é beleza. Não pode estar no shopping, a minha preocupação era sempre estar muito bem vestida. Então, eu todos os dias ia como se eu estivesse num desfile. E quando tinha um evento, eu ia praticamente temática para aquele evento.
específico. Quando era criança, nem saia curta, vestido eu ia, porque eu sabia que tinha criança, tinha que descer, tinha que subir. Mas quando tinha um evento tal, então por quê? Porque eu vendia moda, eu vendia conceito, eu vendia tendência, então eu precisava representar isso para os lojistas. Tanto que os lojistas falavam que eu era um desfile à parte, porque realmente eu sempre estava de salto, andando horas e horas ali no mall e fazendo parte, porque eu representava eles. Isso, né? Mas é extremamente correto, isso mesmo. Então eu acho porque eu não vou num cardiologista que fuma. Eu não vou num, sei lá, num nutrólogo que é enorme. Mas eu entendo você, porque eu não vou falar num outro lugar que eu vou, que é num médico, é que eles de vez em quando faz uns eventos específicos, assim, tipo um dia de sei lá o quê, e é assustador, parece que a gente vai deixar o nosso carro lá dentro. Porque é tanto cheio de coisa, eles colocam aí segurança na porta, colocam um garçom para te servir, fazem tanta coisa que realmente você fica pensando, meu, eu vou entrar aqui, para eles fazerem tudo isso, alguém tem que pagar a conta, quem paga a conta é cliente. Então, esse híbrido, e eu falei isso para eles, uma vez eu falei, olha, como profissional de marketing, eu acho legal desde que tenha um balanço, porque a gente fica intimidado com tanta coisa. Eu acho que dá para cortar o garçom, porque as meninas mesmo podem ofertar alguma coisa, a comida ali pode ser, sabe? Então, assim, por quê? Porque intimida mesmo. Então, acho que existe tudo um nível. Se você trabalha com saúde e beleza, tem que estar relacionado, acho que, esses dois temas, né? Para representar você. O cabelo das meninas precisa estar saudável, a unha das meninas precisa estar saudável, elas precisam estar não super maquiadas, eu também não consigo ver isso, mas elas precisam estar em linha com aquilo que você acredita, que as suas clientes acreditam. Isso. A cliente sua é com dinheiro. Você é um salão que são pessoas da sociedade aqui da cidade, então, no final das contas, são pessoas executivas. Elas querem estar em lugares desse tipo. Elas comparam você, eu sempre falo isso, aonde a sua cliente vai, você não precisa nem olhar o seu concorrente. Aonde a sua cliente frequenta, ela vai te comparar com esses lugares. Isso. Porque ela tem a história dela, as viagens que ela faz, os lugares que ela frequenta, o que ela consome, e ela vai querer tudo no mesmo padrão. Se você não estiver no padrão dela, você não vai ser mais a escolha dela. Isso. Não adianta ter, por exemplo, a minha manicure com uma raiz de cabelo desse tamanho sem estar pintada. Como assim eu deixar ela te atender sem estar com o cabelo cuidado? Isso não tem nem comentário. Né? Entrar num dentista e você vê a secretária sem dente. Um dente lá no fundo não dá. Então, essas coisas que a gente acaba. Existe, tá? Existe. E tem nome. E tem nome. Outro. O dono de salão é responsável pelo profissional que trabalha com ele? 100%. 100%. A pessoa que vem no ponto A, ela me conhece, sabe que eu trabalho há 30 anos com beleza e ela tem como premissa de que eu coloquei um bom profissional dentro da minha empresa. Então, eu sou responsável por ele. Senão, ele vai atender sozinho em algum outro lugar. E se ele faz alguma M, o que acontece? Eu sou responsável por isso. Porque tem salão que não é, e você sabe que eu já contei história minha mesmo, de que o salão não se responsabilizou, e eu acredito mesmo. E não dá para dizer-me que a gente já não passou por situações assim, porque senão a gente não tem empresa. Então, serviço é isso. Serviço é isso. Até a próxima pergunta é basicamente atrás disso. Eu acho que existe problemas ou existe coisas que você faz de um jeito e a cliente achou que é outro, e tem que ser resolvido. Às vezes não é errado, só não foi satisfatório, vamos dizer assim. Mas eu acho assim, quando você escolhe um profissional, você faz testes, você vai pesquisar sobre ele, você tudo. Então, automaticamente, se acontece uma M, automaticamente você é responsável do salão, porque antes de vir, eu era sua cliente. Eu acreditei nele. E foi o que aconteceu comigo num outro salão. O profissional fez errado e a dona achou que não era um erro dela. E eu fiquei sabendo que várias pessoas aconteceu a mesma coisa e a pessoa não se responsabilizou. Então, quer dizer que eu não posso ir lá. Por quê? Assim, porque e ela nem gestora foi boa, né? Porque se ela já aconteceu várias vezes, ela já tinha que ter mandado a pessoa embora, né?
Pois é, então, mas isso aconteceu. Última. Problema bem resolvido fideliza o cliente. Sim, 100%. O cliente 100%. volta. Sim. A partir do momento que tu dá uma solução, nós já nascemos para dar soluções, né? Seja ela no antes e depois, seja ela na praticidade, seja ela na autoestima, no autocuidado e no seu autoconhecimento. Nós nascemos para soluções. Se você tem um cliente que vem ao teu lugar e não tem uma solução, por que ele é seu cliente? Isso mesmo. Não tem porquê. É isso mesmo. É isso mesmo. Ari, eu quero agradecer por esse tempo. Importante quem viu aqui, eu acho que existe salões de tudo que é tipo de perfil, e tá tudo bem, não é verdade? Eu acho que a gente tem que lembrar isso. Existe o salão grande, existe o salão pequeno, existe o salão de bairro, existe o salão para elite, existe todas as formas. Mas eu acho que você passa um recado muito importante para esse profissional, esse dono de salão que for nos assistir até aqui, é que a questão do ser humano e de servir é fundamental. Acima da técnica, acima de tudo, eu acho que essa sensibilidade é verdade mesmo, porque quando a gente vai no salão, é o nosso momento, né? E aí, esses dias até, eu estava conversando com a Tabata, que é uma das minhas entrevistadas aqui, e ela é autista. E ela falou assim que a melhor coisa que aconteceu para ela foi, porque ela é, além de tudo, ela também, ela é lésbica, ela é autista, ela tem TDAH, ela tem várias coisas juntas. E ela falou assim, a melhor coisa que aconteceu comigo foi eu ir para o barbeiro. E aí eu perguntei para ela por quê, porque eu falei assim para ela, como você se sente ao ir em tal lugar, tal lugar, tal lugar, e eu falei assim, ir no salão. E ela disse para mim que a melhor coisa foi o barbeiro. E eu perguntei por quê. Falou, bom, primeiro, porque aquele secador passa um momento, um período, aquilo já começa a me desesperar por causa do ruído. Mas assim, ela disse assim, eu acho que o salão deveria rever a sua estrutura. E eu achei muito interessante o que ela falou. Porque o barbeiro hoje é assim e o salão não pode ser diferente? O salão não se provoca a ser diferente, sempre é igual. Porque lá no barbeiro tem um bar, tem uma mesa de sinuca, você se sente muito mais à vontade, sabe? Existe todo um cenário e realmente a barbearia se transformou numa coisa de alto padrão, né? Quando fala em barbearia hoje, você fala de alto padrão. O homem paga hoje bem para poder fazer uma barba, fazer um cabelo. E a gente também paga caro. A mulher paga caro, porque é tempo do profissional, é produto, é tudo. Por que os salões não se adaptam? Né? Então, assim, pensa, ela está pensando como autista. É o que eu falei para ela, às vezes o espaço da noiva, que fica muitas vezes parado, seria um grande lugar para receber vocês, né? Porque é um lugar mais silencioso, mais tudo, onde tem isso. Mas, às vezes, o repensar é realmente o negócio que as pessoas não estão pensando, todo mundo pensa igual. Será que sair da casinha e imaginar uma outra estrutura, será que as mulheres não estão preparadas para isso? Hoje se fala muito de spa, se fala muito de wellness. Será que o salão não tem que se adaptar a isso, a criar essas experiências mais do tipo, deixa seu celular aí na porta e vem que agora é o teu momento de respirar, né? Então, massagem no pé com pedrinha não sei das quantas, enquanto está fazendo, a música que traz essa tranquilidade no meio, ok, não tem o que fazer, do secador, enfim, eu acho que talvez muitas pessoas que têm esse negócio muito grande ou que pensam que o salão é só cortar, ver essa oportunidade, que eu vejo que é uma grande oportunidade. Ela, quando me deu isso, ela me deu um insight, que é uma grande oportunidade de montar algo totalmente diferente do que já existe. E a gente não precisa de muito espaço, né? Tanto que eu peguei uma estrutura maior e transformei em menor, porque eu acredito nisso, eu acredito nessa boutique, eu acredito, como ela é autista, eu tenho filhas de clientes que têm sensibilidade auditiva. Eu já comprei um secador que tem menos barulho, a gente não seca 100%, porque quando eu corto, eu sou obrigada a dar uma secada para ver se ficou tudo certo. Mas é esse cuidado. Eu penso que tudo isso se resume em você se colocar no lugar do outro.
As pessoas não estão fazendo mais isso. Elas querem o que elas estão acostumadas. E as pessoas não querem isso, elas precisam de tirar a automação e elas precisam ter as suas expectativas individualizadas. Ari, muito obrigada, viu, pelo teu Eu que tempo. agradeço. Muito mesmo. Amém. Obrigada de coração, ó. Amém.